Eu quero chamar a tua preciosa atenção para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 26. Nós vamos ler tão somente o versículo 20, que nos diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. O tema da nossa palavra nesta oportunidade é o seguinte: os benefícios e os perigos do isolamento. Não tenho dúvida, será esta uma palavra muito oportuna para este momento de isolamento social, distanciamento social, como consequência da pandemia global que nós estamos enfrentando. Neste tempo, queridos, de calamidade mundial, enquanto todos sabem que não se tem uma vacina eficaz contra este vírus peçonhento e atroz, o coronavírus, nós sabemos que por não termos ainda uma vacina eficaz, o isolamento social tem sido a medida mais correta, mais eficaz no combate ao contágio e à sua multiplicação. Com o fechamento das escolas particulares e também escolas públicas, universidades, faculdades, academias, lojas, shoppings fechados, boa parte do comércio com as portas cerradas, coisa jamais vista, pelo menos nós de nossa geração, fomos apanhados de surpresa, impactados com esta nova rotina. E as portas que estão abertas, somente as portas abertas dos serviços essenciais, porque proporcionam para nós todos o abastecimento. Então, o isolamento social, com a determinação, fique em casa, repito, pegou a todos de surpresa, pois, repito, nossa geração jamais, nunca tinha experimentado tal experiência como esta. E que fez mudar os nossos hábitos de comportamento, e que fez mudar o nosso cotidiano, nossa rotina do dia a dia, e colocou a família em casa, confinada, fechada. Nós estamos ouvindo aí através da mídia social, das redes sociais, através da TV e também do rádio, testemunhos, registros de como tirar proveito do isolamento. Aí vem os psicólogos, aí vem os filósofos, e aí vem muita gente boa, instruída na área de convívio, de comportamento humano, como o caso dos psicólogos, orientando e dizendo dos grandes benefícios do isolamento. Tire proveito deste isolamento, não é? Para refletir, para repensar a vida, para ser produtivo, enfim. Eu gostaria de destacar algumas importantes lições e que são benefícios, não é? Para o nosso entendimento, para a nossa vida. Em primeiro lugar, o que é que este isolamento, o que é que essa pandemia está nos dizendo? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer esta primeira lição, que este isolamento está nos ensinando que nós somos finitos, que nós somos frágeis, que nossa vida física é passageira, é como um conto ligeiro. É isto que esta pandemia está nos dizendo, que somos pó e que somos mortais. Observe só que antes destes dias de calamidade mundial, a grande maioria das pessoas esquecia desta verdade, que nós temos começo, mas nós também temos fim. E agora, com esta realidade, esta nova realidade, esta pandemia que ameaça a todos e que nos chama à reflexão, que conforme disse Vitor Hugo disse: eu não passo, como ser humano mortal, eu não passo de um embrulho postal que
a minha parteira despachou para o coveiro. Que interessante, não é? Deus está nos sacudindo com esta pestilência e mostrando e dizendo como nós somos limitados. Como este corpo é frágil, que o minúsculo e invisível aos nossos olhos, micro-organismo com um potencial tremendo, pode parar o mundo e pode ceifar a vida de milhares de pessoas. Então essa é a primeira lição que isto tudo nos traz, que nós somos finitos. Segunda lição, a segunda lição que isto nos traz, e que este isolamento nos leva a pensar, é que nós somos todos iguais, que independente do idioma, da cor da pele, da etnia, do nível cultural, social, financeiro, em suma, somos todos iguais, pois o vírus que pode matar o catador de papel da Vila Pinto aqui em Curitiba, também mata o médico famoso que mora no Batel. Porque médicos estão morrendo, não somente os pacientes. Está morrendo o boia fria, mas está morrendo o empresário. Está morrendo o faxineiro, mas também está morrendo o doutor. Está morrendo o pedreiro, mas está morrendo também o arquiteto. Então, esta pandemia e este isolamento social, Deus está nos levando a pensar que somos finitos e, em segundo lugar, que somos todos iguais. Terceiro, esta pandemia e este isolamento está nos ensinando mais uma vez, Deus está nos ensinando mais uma vez, que pessoas valem mais do que coisas. Guarde isto, Deus te deu coisas e te deu pessoas. E Deus nos deu coisas para que as usemos com sabedoria. Coisas para serem usadas. Pessoas para serem amadas. Nós invertemos tudo. Tudo errado. Porque nós acabamos amando as coisas e usando as pessoas. Como manipuladores, muitas vezes, que somos. E é interessante que nesse isolamento social, você há de convir comigo que você recebeu e-mails, zaps, e pelo Facebook mensagens, enfim, pelo Instagram, enfim, de pessoas que você não imaginava que ia te escrever. Você recebeu uma ligação de alguém e você enviou mensagens para pessoas que você, até pouco tempo, não enviava. Você, no confinamento, você começou a lembrar não de coisas, você começou a lembrar de pessoas. Você está entendendo que pessoas valem mais do que coisas? Que o próprio isolamento acionou dentro de você a tua escala de prioridades? E agora você se lembrou, aquela pessoa, aquele meu parente, aquele meu amigo, vou ligar para ele, aquele meu irmão, eu vou enviar uma mensagem, que Deus está conosco, vou mandar uma mensagem que nós vamos vencer esta. Deserto não é para morar, é para passar. Então esta pandemia global está fazendo isto. Resgatando na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, os verdadeiros valores da vida. Que pessoas, repito, valem mais do que coisas. Um quarto benefício. Quarto. Olha outro ensinamento. Que o egoísmo, que o narcisismo, que a mesquinha avareza deu lugar à generosidade, à partilha, ao socorro, ao estender da mão amiga. Relatos de pessoas que agora estão repartindo o que tem. Estão levando uma cesta básica para o seu vizinho que não tem. Que cruzou o bairro e foi para o outro lado da cidade para levar um socorro para alguém que está em dificuldade, que está passando fome muitas vezes. Empresas poderosas
e também médias e pequenas empresas estão se mobilizando no Brasil e no mundo para, de alguma maneira, ajudar os órgãos de saúde e ajudar também famílias carentes. Você está notando que Deus deu uma virada na vida de todo mundo, uma sacudida dizendo de que vale o egoísmo, de que vale a avareza mesquinha. E então a avareza, o narcisismo, o egoísmo deu lugar e está dando lugar à generosidade. Que maravilha! Quinto ensinamento que esta pandemia, este isolamento está nos trazendo é que estamos refletindo sobre o significado das verdadeiras riquezas. Você está entendendo agora que os verdadeiros valores não são materiais, minha gente. As verdadeiras riquezas da vida, elas são espirituais, de que valem mais do que os bens, do que dinheiro, do que terras, do que casas, vida de luxo, enfim. Que a verdadeira riqueza é Deus, que a verdadeira riqueza é a sua bendita palavra, que a verdadeira riqueza é a família, que a verdadeira riqueza é o amor de Deus derramado em nossos corações, que a verdadeira riqueza é amar pessoas, é abraçar pessoas, é preconizar a paz, é exalar amor e estender a mão a quem precisa. Estas são as verdadeiras riquezas. A sexta lição que nós podemos aprender em todo este duro processo é que este isolamento está nos dizendo mais uma vez e nos ensinando e nos lembrando que Deus esteve, que Deus está e que Deus sempre estará no controle absoluto de todas as coisas. Pastor Enéas Tonini, pastor batista renovado de saudosa memória, já dizia: a mão do Senhor dirige o curso de toda a história. Por isso que o Salmo 119, versículo 91, nos diz: conforme, Senhor, o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. A mão do Senhor dirige o curso da história. Este vírus está na palma da mão do Senhor. E nada acontece sem o aval, a permissão do Todo-Poderoso, o nosso Deus. Então, Ele está no controle absoluto. Não pense você que este vírus fugiu do controle de Deus e saiu por aí contagiando e matando todo mundo e Deus perdeu o controle. Não. A mão do Senhor dirige o curso de toda a história e todas as coisas estão sob o controle absoluto de sua mão e de sua vontade. Vamos agora a 4 perigos. Eu quero chamar a tua atenção agora para 4 perigos do isolamento. Vamos lá? Você está aí com a sua família, você está aí com a sua esposa, com seus filhos. Atente para este ponto desta reflexão. 4 perigos ou tentações do isolamento. Nestes dias de confinamento, você há de concordar comigo que dentro da casa e na tua família existe 2 tipos de pessoas. E todos estão, acredito eu, na tua casa, enquadrados no primeiro grupo que eu vou citar. Que não haja esse segundo grupo, mas nós sabemos que existe, não é? Porque o primeiro perigo ou tentação do isolamento é a tentação ou o perigo de uma mente vazia, uma mente inativa. Eu volto a dizer, 2 tipos de pessoas diante desta verdade: as que estão ocupadas e as que não fazem nada. As que estão desocupadas. As que estão ocupadas, que é o seu caso, você que está me assistindo, você continua fazendo, querida irmã, as tuas tarefas domésticas, como Marta fazia, não é? O exemplo de Marta.
limpando, cosendo, costurando, consertando, lavando a louça, apesar que nesta hora, coadjuvada pelo esposo, porque o esposo, como disse certo pastor, e eu concordei com ele, alguém disse assim, não, mas eu ajudo a minha esposa nas tarefas domésticas, e o pastor o corrigiu dizendo, não é apenas ajudar, você divide as tarefas, não é? Porque é uma sociedade abençoada, o casamento numa sociedade divina, e de fato a divisão de tarefas para o bem comum de toda a família. E você agora, com o fechamento dos restaurantes, não poderá levá-la ao madalosso, mas como o irmão me disse que não pode ir com a esposa ao madalosso, então ele vai para a cozinha e grita para a esposa depois do jantar ou do almoço, manda a louça. Não dá para o madalosso, mas pode ter manda-louça. E aí o marido entra em ação e procura ajudar. Então aquelas pessoas que estão ocupadas, estão produzindo, estão escrevendo. Esse foi um período de quarentena onde eu pude também tomar os meus alfarrábios, né? Como dizia o meu amigo, as minhas anotações dos paraliponemos. Brincadeiras à parte, o importante é estar produzindo. E esse momento de confinamento foi um momento muito importante para a produção de estudos bíblicos, para escrever sermões, para continuar escrevendo um livro. Eu estou de antemão já informando, eu estou escrevendo um livro sobre Curitiba, sobre a nossa querida cidade Sorriso. E esse livro, permitindo Deus, devo lançá-lo no próximo ano, um livro que será chamado, o título, Minha Curitiba Risonha, não é? E dizem que o curitibano é fechado, e eu estou mostrando o lado cômico, o humor do curitibano neste livro, com histórias cômicas, fatos pitorescos de Curitiba desde a sua fundação. Isto tem gerado muita pesquisa. Estive por muitas vezes na biblioteca pública, agora não é com fechamento, mas agora nós temos aí o Dr. Google para nos ajudar, e com pesquisa. Por quê? Porque este é o momento de produzir mais. O isolamento convida quem é frutífero e não tem a mente inativa a produzir mais. Mas esse é o primeiro grupo. As que estão ocupadas, como você está ocupado, como estamos ocupados. Mas tem um segundo grupo. Aquela turma do CBD, não é? Aquela empresa do CBD, e tem uma outra empresa do nem, não é? Nem estuda, nem trabalha. E a CBD tem muita gente. Come, bebe e dorme. Que Deus nos guarde, porque a palavra de Deus diz que devemos estar com a nossa mente sempre ocupada e produtiva. Nesses dias de confinamento, de isolamento social, existe um sério risco de que a nossa mente venha a sofrer o vazio e o tédio da inatividade. Uma mente vazia, todos sabem que é terreno improdutivo, que nada gera. Uma mente vazia nada produz. E de modo especial, eu falo ao povo de Deus agora, a palavra de Deus nos instrui para que ocupemos a nossa mente com coisas boas. Tem gente agora nesse confinamento que a cabeça está tão vazia e ao mesmo tempo ela se enche de coisas ruins, de maus pensamentos, de maus desígnios. É muito sério isso. Tudo começa por aqui, ó. Aqui está a porta para o abismo e para a derrota e até para a própria morte, mas aqui também está a chave para grandes realizações. Pense no que é bom. Encha a tua mente, não deixe a tua mente vazia, mas aceite a recomendação do apóstolo Paulo quando escreveu aos Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai. Martinho Lutero, reformador da igreja, ele já ensinava a respeito de uma mente vazia, e ele, se preocupado com isso, escreveu dizendo: olha, eu não posso impedir que um pássaro passe voando sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo que ele faça ninho na minha cabeça. Se referindo aos maus pensamentos. Pensamentos que não nos ajudam a crescer, pelo contrário, nos levam mais para baixo, ao fundo do poço. O apóstolo São Paulo, estamos falando de isolamento, não saímos do tema. O apóstolo São Paulo estava em uma prisão em Roma, confinado, preso, isolado do mundo e de todos. Mas em seus últimos dias ele nos ensina como é que nós devemos nos comportar em tempos de isolamento. Nós podemos manter nossa mente ativa, nossa mente produtiva, nossa mente conectada com Deus e não sendo vítima nem presa do tédio da inatividade. Você já pensou? Vivenciar o tédio da inatividade porque a mente está vazia? Venha comigo para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Você tem aí a sua Bíblia? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Você está com a Bíblia aberta aí? Vamos aprender algumas lições com Paulo no seu isolamento. O que é que o isolamento de Paulo nos ensina em primeira linha quando nós começamos a ler a carta ou a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9, ou do versículo 7, como queiram. Em primeiro lugar, no isolamento, o apóstolo Paulo valoriza as pessoas antes das coisas. Vou repetir. No isolamento, em Roma, Paulo valoriza as pessoas antes das coisas. Quer ver só um exemplo? Verso 9. Ele pede para Timóteo vir ter com ele, dizendo: Timóteo, que saudade eu tenho de você. Eu preciso que você venha. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Ele fala de pessoas, até daqueles que o abandonaram. Ele lembra do irmão Demas e diz: Timóteo, no verso 10, o Demas me desamparou amando o presente século. Ele sente falta, saudade do irmão Crescente e do irmão Tito no versículo 10. Porque ele diz: olha, Crescente foi para Galácia, o irmão Tito foi para Dalmácia. Parece que a gente vê o coração dele saudoso, partido, a dor da saudade de seus irmãos. Mas ele valoriza quem está com ele e diz no versículo 11: só Lucas está comigo. Em seguida ele lembra do irmão Marcos e disse: quando você vier, traz contigo Marcos. Eu preciso de pessoas. Traz Marcos, porque ele me é útil para a obra do ministério. Ele lembra com saudade do irmão Trófimo. E é interessante que Paulo está preso, maltratado, possivelmente doente, enfermo, com frio. Mas ele pede para Timóteo, ele lembra a Timóteo, melhor dizendo, que ele está com saudade do irmão Trófimo. Ele diz: eu deixei Trófimo, o irmão Trófimo, eu deixei doente lá em Mileto. Coisa extraordinária. A segunda coisa que Paulo nos ensina no seu isolamento é que no isolamento Paulo ele fala do combate da fé, tudo que sofreu, pedrada, perseguição, falsos irmãos, perigos de rios, na voragem do mar, naufrágio, foi apedrejado, quase o mataram, ficou desmaiado debaixo das pedras certa feita. E ele chama tudo isso de coisa boa. Ele não era masoquista não, mas um soldado da fé. E quando ele se refere a tudo isso, ele chama de bom combate. O que significa? No isolamento, quando ele podia reclamar, murmurar da vida, olhar para trás e dizer: Senhor, eu só apanhei, eu sou um miserável, eu sou um sofredor. Não. Ele olha para trás, lembra de tudo que passou
e diz assim: valeu a pena. E ele vê com otimismo a sua batalha. E ele chama esta batalha de bom combate. Ele diz: combati o bom combate. No isolamento, ele tem a certeza da missão, do dever cumprido, e ele diz: acabei a carreira. E finalmente ele fala da coisa principal. Ele diz assim: mas eu guardei a fé. Guardei a fé. Que neste isolamento você possa também guardar a fé e a tua fé ser mais fortalecida. Na terceira coisa que eu vejo no isolamento de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, é que no isolamento a sua esperança é mais forte, mais viva e mais renovada do que nunca. Ele sabe que o imperador Nero irá matá-lo, sua cabeça vai rolar, mas a sua fé é pujante, sua esperança é viva e seus olhos estão não na espada do rei, que vai tirar-lhe a vida, mas seus olhos estão no trono do Cordeiro e na Nova Jerusalém. Seus olhos estão no céu e na eterna morada. Tudo isso neste confinamento, naquele calabouço. Porque em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 18, ele diz: Timóteo, o Senhor me livrará de toda obra maligna, me livrará da boca do leão e me levará a salvo para o seu reino celestial. No isolamento, nós aprendemos de isolamento de Paulo, nós aprendemos também que Paulo nos ensina, voltando a este ponto da mente vazia, o grande perigo do isolamento. Ele estava isolado, confinado, preso. Mas note só 2 Timóteo 4,13. Isso aqui é tremendo. Ele diz: Timóteo, quando tu vieres me visitar aqui na prisão, eu quero que você traga para mim lá da casa do irmão Carpo. Passa lá em Troas e traga para mim, número 1, a minha capa. Número 2, os meus livros. Número 3, principalmente os pergaminhos. Porque a capa é para o corpo. Os livros é para a alma, para o intelecto. Os pergaminhos para o espírito. Principalmente, ele usa a expressão principalmente porque ele está falando da palavra de Deus, os pergaminhos. O rolo santo do livro do Senhor. Que preciosidade. Então Paulo está nos ensinando que no isolamento a mente não pode ficar inativa. Um homem que sabe que vai morrer, está confinado e pede livros, pede pergaminhos. Em outras palavras, ele está dizendo: meu corpo está preso, mas a minha mente não está presa. Meu corpo está confinado aqui, mas a minha mente não está confinada, não está presa. Eu posso viajar pelos livros. E com os pergaminhos, a palavra, eu saio da prisão e vou até o céu. Que coisa maravilhosa. Mesmo confinado, não foi vítima de uma mente vazia, improdutiva, e não foi sucumbido pelo tédio de uma mente inativa. Vamos encher a nossa mente? Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Vamos ao segundo perigo do isolamento. Vamos, segundo, quem está comigo aqui, segundo, número 2. Neste isolamento, cuidado com o confronto familiar. Nestes dias como família, nunca estivemos tão perto uns dos outros. Estão até fazendo brincadeiras aí, corre aí vídeos e mensagens pelas redes sociais. Um sujeito que está tanto em casa assim como todos, que ele disse assim que depois que passar esse período de pandemia, ele vai sumir pelo menos 15 dias de casa, não é? Não, isso é brincadeiras à parte. Nesses dias como família, nunca estivemos tão perto uns dos outros. E a grande maioria está testemunhando: não, mas os primeiros dias da quarentena em família foram dias maravilhosos. E depois? Na segunda, ela não estava tão maravilhosa na segunda semana.
E na terceira? Na terceira estava regular. E na quarta semana, alguém diria até, disco voador começou a voar pela cozinha. Pratos, tigelas, e houve até o panelaço, como um cidadão testemunhou que a mulher bateu com a tampa da panela na cabeça dele. As cifras de violência doméstica e feminicídio, vocês estão acompanhando aí pelos órgãos de notícia, aumentaram de maneira alarmante nesta quarentena. Os números são grandiosos. Mas guarde isto. Nós, como seres humanos, no nosso relacionamento interpessoal, guarde isso, duas palavras que devem ser bem olhadas e não devemos chegar nunca na prática da segunda palavra que eu vou citar. Duas palavras: conflito e confronto. Nós, como seres humanos, no relacionamento interpessoal, nós haveremos de ter conflitos, né? Conflitos de ideias. Cada cabeça é uma sentença, cada um tem um temperamento, cada um veio de uma família diferente, de uma formação e educação diferente. Enfim, haverá sempre conflitos de ideias, não é? Conflitos. Por exemplo, dois amigos que são verdadeiros amigos poderão discutir sobre um assunto. Não, eu penso assim, outros nem por isso deixam de ser amigos. Não é? Assim também o casal. O casal pode ter conflitos e existem conflitos de ideias. Mas o conflito é para se chegar ao quê? A um denominador comum. Não é? A uma solução, a um fim desejado por ambos. A vitória dos dois, o progresso dos dois, a bênção dos dois, o sucesso dos dois, como casal. Mas o que acontece muitas vezes é que o conflito, por não se chegar a um denominador comum, porque o propósito do conflito é esse, conflito, divergência de ideias, mas por causa do amor, da compreensão, do bom senso, o grau de tolerância, de flexibilidade, então todos chegam ao termo do denominador comum. O problema é quando o conflito vira o quê? Confronto. Então, conflito existe, não pode ter confronto, porque o confronto aí vira pancada, aí vira panelaço, tampa, um vem com cabo de vassoura, outro vem com rolo de macarrão, misericórdia. Misericórdia, não é? Então, duas coisas importantes a saber. A primeira é que não existe confronto sem conflito. Agora, pode e deve haver conflito sem confronto. Tá bom? Vamos guardar isso. Você aí, tenha calma, não deixa pôr o sol sobre a vossa ira, é o que diz a palavra de Deus. Tenha flexibilidade, tenha calma. Tá bom? Você está pensando aí, né? Deus vai te dar graça. Querida irmã, querido irmão, conflito existe. Não pode ter, confronto. Que Deus abençoe vocês grandemente. Vocês fazem um casal lindo, abençoado. Deus abençoe o vosso casamento hoje e sempre. Glória a Deus. Terceiro perigo deste isolamento: a tentação da prática da murmuração. O isolamento é um convite para o povo de Deus para quê? Para orar. O isolamento é um convite para o povo de Deus para amar pessoas, amar a família. O isolamento é um convite de Deus para quê? Para refletir que somos finitos, que somos iguais e que é uma oportunidade rica para praticar a generosidade, o amor, a oração e encher a nossa vida e a nossa casa de adoração e louvor. E é interessante que a palavra adoração, ela vem de uma palavra oris no grego, que daí temos a palavra orifício, né? Oris. Por isso que oração se refere a este orifício aqui, a boca. Louvor, oração, adoração, aparece oris aí na palavra adoração. Abrir a nossa boca e usar a nossa língua para o bem. Mas se a nossa mente está vazia e o nosso coração estiver vazio de Deus também,
Os dias de quarentena podem fazer aquele que já tinha uma predisposição para ser um reclamão, para colocar para fora as suas murmurações. Vai murmurar do governo, vai fazer coro com todo o jornalismo, que não é jornalismo, e vocês sabem disso. Vão bradar a sua voz reclamando de tudo e de todo. Aí murmura da esposa, aí murmura do filho, murmura da sogra, murmura do tio. E hoje pode ter até uma espécie de murmuração online, não é? E aqueles referindo ao povo de Deus. Povo de Deus, agora é hora de orar, não é hora de murmurar. Não murmura da igreja, não murmura do pastor, não murmura do maestro do coral, não murmura do músico, não murmura do diácono, não murmura do secretário. Não. Mas orar, orar por eles, e louvar, e cantar. Mas lembre-se que o confinamento é uma faca de dois fios. Ou você abre a boca para orar, para louvar, para cantar, ou a tua língua vai virar uma gravata de tão comprida, falando mal de tudo e de todos. Que Deus nos guarde. Que a nossa palavra, como diz Colossenses 4:7, seja uma palavra boa, uma palavra temperada com sal. E que se cumpra na tua vida o que Salomão disse em Provérbios: maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Palavra sábia, palavra salutar, saiam dos teus lábios para abençoar vidas, para edificar vidas e abençoar a tua família, e o nome do Senhor ser glorificado pelos teus lábios, pela tua língua. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos a um quarto perigo, ou quarta tentação do isolamento, caminhando para o final. A tentação ou o pecado de sofrer crise de fé. Crise de fé, isto é, deixar de crer pelo embate sofrido. Deixar de crer porque a tragédia mundial e chegou até nós. Deixar de crer porque não se vê uma saída. Deixar de crer em Deus, dizendo que o mal é incontrolável. Deixar de crer em Deus achando que Deus perdeu o controle. Deixar de crer em Deus porque achou que Deus abandonou a todos e abandonou você. Crise de fé. Crise de fé. O isolamento, eu volto a dizer, é uma faca de dois gumes. Ou você cresce na fé, ou você perde a fé que já não havia. Mateus capítulo de número 11, nós vemos o profeta João Batista, poderoso profeta, agora incrédulo, confinado no calabouço, jogado lá para esperar a morte, jogado lá pelo rei Herodes. E no isolamento da prisão, ele entrou numa verdadeira crise de fé. Depois você leia Mateus capítulo 11, confira lá se João Batista, o grande profeta, não entrou em crise de fé. Ele viu o céu se abrir no Jordão. Ele viu Jesus face a face. Ele viu o Espírito descer sobre Jesus. Ele ouviu o céu se abrir. Ele viu o céu se abrir e ouviu o Senhor dizer: este é meu filho amado em quem me comprazo. Viu ou não viu? Ouviu ou não viu? Ouviu. Porventura não foi ele que, revelado pelo Espírito, quando viu Jesus se aproximar do rio Jordão enquanto ele batizava, ele não bradou dizendo: eis aí, minha gente, o Cordeiro de Deus, é ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora na prisão ele entra em crise de fé. Ele não crê em Deus, ele não crê em Jesus, ele não crê na chamada dele, ele não acredita mais que é profeta. Que houve com João Batista? Onde está o profeta da Judéia que fazia tremer Herodes do seu trono? Onde está aquele homem que fazia todo mundo tremer na base, porque chamava todos de geração má e incrédula, a ponto de chamá-los de raça de víboras, dizendo: olha, a ira de Deus está vindo, o machado já está posto na raiz. Onde está esse homem? Está triste, está abatido, confinamento.
o esmagou. O isolamento o torturou, esmagou a sua alma. E a sua fé se abateu. E ele chamou 2 discípulos e disse: procurem Jesus em algum lugar, ele deve estar em algum lugar aqui em Israel, procure onde ele estiver. E quando vocês encontrarem, pergunte para ele se ele é o Cristo mesmo. Note só, ele entrou em parafuso. Duas coisas são afetadas quando assim estamos. Acompanhem comigo. Cabeça, coração. Vou repetir. Cabeça, coração. Você sabia que a fé, ela envolve a cabeça e o coração? Não estou falando deste órgão de carne aqui que pulsa o sangue. Estou falando do coração, meu espírito. Cabeça, coração. Por que, pastor Marcos, você perguntaria que a fé é uma junção de cabeça e coração? Sabe por quê? Porque a fé verdadeira é a soma de crença, aquilo que eu acredito, estou convicto, crença e confiança. A crença está relacionada à minha cabeça, à minha mente. Mas a confiança está relacionada ao meu coração. Muita gente não tem fé verdadeira porque a fé passa só pela cabeça. Você sai pela rua e pergunta: você crê em Deus? Todo mundo: eu creio, eu creio, eu creio. Aí você vai confrontar com a Bíblia. Você pergunta para ele: você quer entregar a vida ao Senhor? Quer deixar o mundo e seguir Jesus por toda a tua vida? Confiar nele de todo o coração? Aí a pessoa diz: não, a esse ponto não, mas eu creio. Então a fé não é completa. Porque a fé tem que envolver cabeça e coração. Quer dizer, eu creio, mas confio. Não só confio como creio, mas também confio. Esta é a fé verdadeira. Não permita que a tua crença e a tua confiança sejam minadas. Porque se isso acontecer, você entrará na crise de fé e aquilo que Paulo fala daqueles que fazem o naufrágio da fé. Naufragam na fé. E o mar desta vida os engole e os mata. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe com a sua eterna e bendita palavra. Guarde no coração esta palavra e usufrua esse momento de isolamento para crescer na fé, para manifestar o amor sendo generoso, de ser um intercessor. Olha só, isso é uma oportunidade rica para você devorar o livro santo de Deus, ler a palavra de Deus livro por livro e crescer em graça e em conhecimento. Que Deus te abençoe, um beijo no coração, um abraço em você. Ó, o que eu fizer aqui, você faz aí. Porque agora, nesse isolamento, a ordem é, olha, nada de cumprimento de mão, nada. Não é? O cumprimento tem sido, ó, cotovelo, não é? Mas eu quero te dar um abraço agora. Será possível? É possível? O que eu fizer aqui, você faz aí e vai dar certo. Vamos lá? Abre os braços. Agora faz assim, ó. Viu que abraço acabamos de dar um no outro? Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Siga em frente. Nós vamos vencer. É passageiro esse momento. Deserto não é para morar, é para passar. Que Deus te abençoe com esta palavra. Um abraço a toda a família e que Deus abençoe a todos.